agora a tela. O slide está aparecendo aí certinho? Tá sim. Beleza, muito obrigada. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Mais um dos nossos encontros da Jornada do Sucesso Administrativo. Hoje, como tema, a gente trouxe a experiência do cliente, né? Que é um tema que a gente pode não perceber, mas ele está muito presente no nosso dia a dia, em todas as nossas atitudes. Então, é importante a gente falar sobre esse tema. Para a gente iniciar, trouxemos algumas reflexões iniciais para a gente poder debater, né? Alguém aqui já foi mal atendido por alguém, seja no hospital, numa loja, numa empresa, ou até mesmo dentro do trabalho, né? São situações que podem ocorrer aí no dia a dia. Uma outra situação também, como é que a gente se sentiu nesse momento, né? Irritado, desrespeitado, frustrado, ignorado. Quando a gente é mal atendido, isso vai gerar alguns sentimentos, né? Normalmente negativos. Pode ser que algumas pessoas reajam de forma indiferente. E diante dessa situação, né? Dessa sensação, isso fez você querer voltar nesse lugar? Ou então indicá-lo para alguém? Para a gente debater sobre esses temas, ou pedir para que todos leiam o QR Code para a gente responder as perguntas. Todo mundo conseguiu acessar. Tô vendo aqui que 4 pessoas entraram. Já tivemos 3 respostas. Se alguém tiver alguma dificuldade, vou mandar o link aqui também. Tá aparecendo o resultado aí para vocês? Então aí, de 8 pessoas que conseguiram entrar aqui, 7 afirmam que sim. Pra gente ver que essa situação é bem comum, né? Todo mundo, então, disse que sim. E diante dessa situação, como é que a gente se sentiu, né? Podem responder as palavras que vierem à cabeça de vocês, né? Triste, frustrado, com raiva. Muitas pessoas colocando, né? É, desrespeitado, com raiva, triste, frustrada. Tem uma palavra que eu não sei bem se seria perdida. Teve um erro aí de digitação. Ofendido. Ah, ofendida. Perfeito. Muitos sentimentos negativos, né? Ninguém espera ser maltratado, principalmente quando a gente está num estabelecimento onde a gente vai comprar alguma coisa, ou então pagar por algum serviço. Acho que não tem nada pior do que a gente ter aquele sentimento como se a gente estivesse fazendo um favor, né? De estar ali naquele ambiente. Até mesmo no trabalho também é muito frustrante, né? A gente querer colaborar, querer ajudar e nem sempre ter um retorno, né, efetivo.
Acho que todo mundo já respondeu, né? E por fim, com essas sensações, isso fez você querer voltar nesse lugar? Ou então indicá-lo para alguém? Acho que as respostas são unânimes, né? Estamos todos alinhados em relação a isso. Hum, E hoje em dia, com o poder da rede social, isso fica ainda mais abrangente, né? verdade. Bom, acho que todo mundo já votou, né? Então, essa dinâmica inicial é para a gente observar, né, o quanto que é, essas situações impactam a nossa visão em relação ao local, né, à empresa, ao estabelecimento. Isso tudo constrói a imagem do local. Se a gente foi mal atendido, dificilmente a gente vai voltar naquele lugar, ou então muito improvável que a gente vá indicá-lo também. E como a Viviane colocou nas redes sociais hoje em dia, né, quando a pessoa tem alguma situação assim, rapidamente faz um vídeo, faz um post e acaba viralizando. Então, realmente são situações que a gente tem que estar atento. Então, tudo isso envolve a experiência do cliente, que seria aquele conjunto de percepções que o cliente faz sobre a marca, né? Então, todo o processo de contato com a empresa conta. Às vezes, a gente pode achar que essa experiência do cliente, né, pode ser apenas em uma etapa, mas não, é o conjunto do todo. Então, cada interação vai contar. Então, um bom atendimento, ele pode ser frio, burocrático, mas uma experiência, ela envolve além disso, né? É uma experiência, ela envolve a parte humana, um serviço eficiente e personalizado também. Então, aqui na 3GEL, a nossa jornada do cliente, ele pode começar ali desde a solicitação da proposta com o pessoal do comercial, passar pelos contatos com o administrativo, com a parte técnica também, a equipe da engenharia, a equipe do operacional, a execução em campo, né, com as entregas dos laudos e dos relatórios que a equipe da engenharia envia. Então, todos esses contatos contam. E o administrativo também tem um papel fundamental nesse momento, né? Por mais que muitas vezes a gente não tenha um contato direto com o nosso contratante, né? A gente também tem uma parcela de responsabilidade em muitas das etapas. E muitas vezes a gente pode não perceber, porque afinal, quem são os nossos clientes, né? Muitas vezes a gente entende como cliente somente os nossos contratantes, mas esse conceito ele precisa ser ampliado. A gente tem sim os nossos clientes externos, que são as pessoas que contratam o nosso serviço, e aí a gente vai ter desde construtoras, órgãos públicos, engenheiros, incorporadoras, e outras frentes também. Mas, além disso, a gente tem o nosso cliente interno, que seriam todos os nossos colegas de trabalho. Cada vez que a gente precisa, atender alguma solicitação de algum colega, a gente também está contribuindo para a experiência do nosso cliente, dessa vez do nosso cliente externo. Então, por exemplo, quando algum engenheiro faz uma solicitação de algum documento para o financeiro, alguma solicitação de pagamento, ou então solicita alguma documentação para o pessoal do DP, solicita alguma intervenção do RH, por exemplo, toda essa conexão, né, faz parte também da nossa experiência de cliente interno. E, em ambos os casos, os clientes eles vão esperar que a gente atenda com agilidade, com clareza, com muita atenção e principalmente com respeito. Para que a gente tenha uma experiência memorável, né? A gente tem alguns pilares aí. Então, a escuta ativa e a empatia é muito importante, né? Ouvir com atenção, tentar compreender o que o outro está solicitando. Se ele estiver frustrado com alguma, situação, é importante também que a gente tente entender.
tanto o cliente interno quanto o externo, ele quer ser ouvido, ele quer realmente ter atenção para que a gente possa juntos buscar a solução para o problema, ou então para poder atender a demanda da melhor forma possível. E com isso a gente tem também a questão da agilidade e da clareza na comunicação. Então, que a gente não dê um retorno muito vago, né? É importante que a gente seja claro, direto e objetivo, sem perder a nossa gentileza. Isso tudo vai transmitir a nossa competência, o nosso profissionalismo. Um outro ponto também é a postura profissional e a proatividade, sempre ser educado, com uma comunicação respeitosa, envolvendo também a comunicação não violenta, que a gente já falou, é, antecipar também possíveis dúvidas ou problemas. Então, se eu estou vendo que o meu cliente está fazendo uma solicitação que provavelmente vai ter algum outro problema, ou então alguma outra situação, por que não antecipar, né? Por que esperar que ele identifique o problema para aí sim eu tomar uma atitude, né? É importante que a gente tenha essa proatividade também de demonstrar o nosso comprometimento para que a gente não tenha um retrabalho. Quando a gente tem um atendimento positivo, né, isso vai comprometer a imagem que a empresa tem, né? No caso, comprometer de forma positiva quando a gente tem um atendimento assertivo e eficaz. Isso tudo vai impactar também na nossa reputação e principalmente na fidelização do cliente. Como a gente viu na nossa pesquisa, se a gente é mal atendido, a gente não vai voltar e nem vai indicar esse local. Existe um dado também, né, que é muito falado sobre esse tema, não vou precisar os números, mas se eu não me engano, um cliente satisfeito fala para 5 pessoas e o insatisfeito fala para 15. Então, esse dado mostra que quando a gente está satisfeito, é mais difícil a gente fazer uma promoção da empresa, né? Mas quando a gente está insatisfeito, facilmente. Hoje em dia, como a gente comentou já, né, tem as redes sociais, facilmente vou lá no Twitter, no Instagram, faço um vídeo, faço um post falando mal da empresa. Isso tudo vai impactar na nossa imagem. Então, quando a gente tem um atendimento excelente, a gente vai fortalecer nossas parcerias, a gente vai otimizar os nossos processos, os nossos trabalhos internos e também gerar um impacto com o nosso cliente externo. Por outro lado, né, internamente, se a gente não tem essa cooperação, a gente pode ter retrabalho, gerar um clima organizacional, né, ruim, porque a gente não tem um clima de cooperação. Então, é importante que a gente reflita, né, quais atitudes eu tenho tido para que o meu cliente promova a Tregel, né, para que ele recomende a Tregel. E como é que a gente mede essa satisfação, né? A gente tem como exemplo o NPS, que é um indicativo, uma métrica, né, para medir a satisfação dos clientes. Eu imagino que muitas pessoas já tenham respondido a alguma pesquisa nesse sentido, que usa o NPS como indicativo, que é aquela famosa pergunta, né? Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomenda tal empresa para um colega ou para algum parceiro de negócios, né? No iFood sempre tem essa pergunta, se alguém já tiver visto, né? Então, qual é o intuito? A gente fazer uma pergunta objetiva, né? Nesse sentido, numa escala de 0 a 10, por exemplo, o quanto você recomendaria a 3GEL a um colega ou parceiro? Diante das respostas, a gente vai classificar os nossos clientes em três categorias, né? A primeira categoria seriam aquelas pessoas que dão nota de 9 ou 10, que seriam os promotores. Então, são aquelas pessoas que adoram a empresa, que indicariam e que também, de certa forma, são leais ao nosso serviço. Uma segunda categoria são aquelas pessoas que dão nota de 7 ou 8. Nesse caso, elas são consideradas neutras porque elas até estão satisfeitas, mas também não são entusiastas da marca. E de 0 a 6, nós temos os
detratores, que seriam aquelas pessoas que tiveram uma experiência ruim ou frustrante. Para a gente calcular esse indicativo, a fórmula, né, do NPS seria a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. E aí, diante do resultado, a gente vai, né, interpretar o número de acordo com a escala que a empresa vai propor. Então, como exemplo, se 70% dos clientes deram nota 9 ou 10 e 20% deram nota entre 0 e 6, a gente vai ter que o NPS é 50, porque no caso, né, 70 menos 20 daria os 50. Para a gente fazer mais uma dinâmicazinha, né? Queria reforçar, né? Pedir para vocês já irem escaneando o QR Code, mas é o mesmo QR Code anterior. Para a gente fazer essa dinâmica, eu gostaria que vocês não dessem a nota que vocês dão hoje para a Tregel, é diante dessa situação. Então, vamos imaginar que nós somos um cliente que recebeu um serviço completo da Tregel, tudo tecnicamente certo, né? Então, em relação ao operacional, na parte técnica, a gente não teve nenhum problema. Mas a gente teve algumas questões, né? O orçamento demorou 4 dias, você precisou ligar 3 vezes para saber se a nota foi emitida, não recebeu retorno sobre a previsão de entrega. Então, diante dessa situação, né? Imaginando que vocês são clientes, qual nota de satisfação vocês dariam, né? Uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria 3GEL a um colega ou parceiro diante dessa situação? Decidi passar a tela aqui. Então, estamos tendo, né, muitas notas 4, 5, nota 1. Espera mais um pouquinho se alguém vai dar uma nota, né? Mas a gente já consegue observar o impacto, né? Pode falar, Isa. Eu não sei se está acontecendo só comigo, mas eu não estou conseguindo responder. Está falando assim, lamentamos o inconveniente, houve um pequeno problema com o nosso sistema. Aí eu já atualizei umas 3 vezes e não deu. Ué, Mas que talvez estranho. seja só comigo. É porque ali de 10 pessoas, 11... Quer dizer, de 11 pessoas, 10 responderam. Eu também Imagino tá que só... assim. É estranho. Vocês escanearam o QR Code ou... Eu tentei pelo link, aí não deu, aí eu fui e fiz pelo QR Code de novo, que eu já tinha saído da página. Mas sem problema, você quer comentar a sua nota, né, diante da Daria situação? 2. Quer comentar um pouquinho do porquê? Acho que, com base nas informações, só houve experiência negativa. Se tivesse alguma outra questão que talvez a gente conseguisse balancear no sentido de que foi positivo, talvez a nota seria maior. Mas como de referência a gente só teve negativo, então nota 2, não recomendaria. Perfeito. Alguém mais gostaria de comentar a nota que deu? Pode falar, Viviane. Eu acho que é interessante a gente pensar que hoje em dia as pessoas usam muito esse conceito experiência, né? E aí é uma experiência por completo. E enquanto empresa, muitas vezes a gente está focado na nossa área, naquilo que a gente tem que fazer e não se preocupando com o que o outro fez ou com as etapas que já foram passadas, né? Então, o cliente ele vai ter o projeto entregue, a obra concluída, com toda a capacidade técnica, mas ele realmente vai avaliar o contexto completo. Então, ele inicia o processo sendo aquele cliente e ele quer terminar o processo sendo aquele mesmo cliente e dando aquela mesma avaliação. Muitas vezes, à medida em que o relacionamento vai se estreitando, a gente vai deixando de ter uma preocupação como no início, como na conquista, né? Então, que a gente tenha esse sentimento de pertencer a um todo e que a gente também se preocupe com a nossa etapa, se ela estiver no início, no meio, no fim, como se fosse a primeira.
independente de estar bem ou mal, a gente tem que fazer o melhor na nossa etapa. Perfeito. Eu acho que, falando por mim, né, eu não tenho nenhum contato direto com nenhum dos nossos clientes externos, né, mas eu sei do papel do meu trabalho. Muitas vezes as pessoas podem não perceber, né? Então, é, nós do RH a gente tem um papel, porque se a gente não ter um bom trabalho, a gente pode impactar o funcionário que está lá em campo, né? Se a gente, sei lá, por acaso não entregar o uniforme, o EPI, né? No caso, isso não seria efetivamente do RH, mas cada um de nós vai ter um papel importante para que o nosso serviço aconteça. Alguém mais quer comentar a nota que deu? Eu dei nota 6. Eu sou um pouco otimista nesse sentido, né? Como o serviço foi executado, apesar das questões, né? É, eu dei ali um 6. Bom, então seguindo, como a gente pode aplicar no dia a dia boas práticas para o nosso atendimento, né? Na comunicação escrita, é muito importante que a gente tenha clareza, objetividade e seja cordial. Uma boa ortografia é fundamental, então é muito importante que a gente revise todo o texto que a gente for mandar, seja no e-mail, no Teams. É importante fazer aquela leitura prévia para ter certeza de que a gente escreveu tudo de forma correta. Evitar muitas abreviações ou mensagens muito longas. A gente sabe que em alguns casos a gente vai precisar fazer um texto maior, né, para poder passar todas as informações, mas que a gente tome esse cuidado de tentar ser o mais objetivo possível. Principalmente porque quando a gente fala sobre comunicação escrita, a pessoa não está vendo o nosso gestual, o nosso tom de voz, então pode ser que a gente tenha falhas na comunicação nesse sentido. No WhatsApp e no e-mail, né, que normalmente são. O e-mail nem tanto, né? Mas no WhatsApp ou no Teams, que são às vezes mensagens mais rápidas, a gente às vezes acaba sendo um pouco informal demais. E a gente precisa ter esse cuidado também, porque ainda que sejam meios mais rápidos, ainda assim a gente está num ambiente profissional, então precisa ter uma certa formalidade, evitar respostas muito secas. Em alguns casos é importante que a gente confirme o recebimento, né, da informação para ter certeza de que o nosso cliente recebeu, a devida orientação e, fundamental, nunca deixar ninguém sem resposta, né? Ninguém aqui quer ser ignorado. Se a gente está fazendo uma pergunta é porque a gente precisa dessa resposta, então mesmo que eu não tenha essa resposta, por que não responder, né? Bom dia, fulano, infelizmente não tenho conhecimento sobre esse assunto, mas a gente pode verificar. Pode falar, Peter. Só fazer um adendo aqui, dependendo do assunto, quando eu tenho que tratar com alguém, eu prefiro muitas vezes ligar para a pessoa para poder explicar, porque eu acho que às vezes a gente escreve e a gente está vendo de uma forma, pensando de uma forma, mas a quem está lendo acaba recebendo de uma outra forma e pode soar como arrogante, entre outras coisas, né? E acho que oratória é isso, né? A oratória não é só o que a gente fala, a oratória é o que o outro vai entender, a forma com que ele vai entender também. Então, às vezes, eu prefiro até ligar para a pessoa, dependendo do teor do assunto. Perfeito, Peter. Em alguns casos eu também prefiro assim, né? Mandar uma mensagem, será que a gente pode conversar? E depois formaliza por e-mail, né? Dependendo da situação, se houver essa necessidade de formalização. Mas é realmente isso, né? A gente é responsável pelo que a gente fala, mas não pelo que a pessoa vai receber. Nem sempre a gente pode pensar que estamos sendo claros, que a gente está falando num tom tranquilo, ou então no texto a gente pode ler de forma tranquila, mas a pessoa quando vai ler, ou então quando vai ouvir o que a gente está falando, ela pode não receber da mesma forma. Então a gente precisa ter esse cuidado, se for o caso, ligar, depois formalizar no e-mail. Excelente contribuição. Em alguns momentos, né, a gente vai precisar lidar com as insatisfações também.
Então é importante que a gente mantenha calma, que a gente escute, que a gente tenha a escutativa, né, de ouvir sem interromper e realmente tentar entender qual é a frustração que a pessoa está passando, por que que ela está insatisfeita e como é que a gente pode resolver. Então, reconhecer o problema e focar na solução, e evitar ficar só reclamando, reclamando, reclamando e ninguém chega num denominador comum. Então, é importante que a gente possa utilizar também frases como vamos resolver isso juntos, ou entendo a sua preocupação, ter esse momento de acolhimento antes de partir para a ação. E no presencial, por telefone, né, também ter um sorriso na voz, né, falar de forma tranquila, ter a escutativa, paciência, disponibilidade, atender alguém com educação, mesmo que a gente não tenha uma resposta, né? Em muitos casos a gente ainda não vai ter uma resposta, mas que a gente dê esse retorno de informar que pelo menos a gente está verificando, se for o caso de já ter um prazo, né, informar qual é esse prazo. Isso tudo faz parte de boas práticas para a gente ter um atendimento de excelência. Pode falar, Isa. Essa questão que você trouxe, Mi, sobre o sorriso na voz, né, a forma como você vai dar o retorno, muitas das vezes o retorno que a gente recebe ou que a gente vai dar não é o esperado pela pessoa ou por nós, mas a forma como a gente recebeu esse retorno faz toda a diferença, né? Não consigo te atender agora. É diferente do olha, nesse momento eu não consigo te atender, mas eu vou priorizar aqui essa demanda para um outro momento. Então, de fato, a forma como a gente dá essa devolutiva faz total diferença, e até mesmo na relação, né? Se eu tenho né, sempre um retorno negativo daquela pessoa, um tratamento ríspido, acaba que, querendo ou não, essa relação ela fica balanceada. Perfeito. É isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito em tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, mesmo que a gente não tenha a resposta efetiva, isso tudo faz total diferença. Pode falar, Renan. Bom dia a todas e a todos. Completando um pouquinho, eu vejo também que é muito importante a gente fazer sem esperar em troca. Eu vejo que quando a gente cria uma expectativa que a pessoa nos trate da mesma forma que a gente tratou ela, pode causar uma frustração muito grande e aquele peso, poxa, eu fui tão educado, eu falei de uma forma, a pessoa foi desse jeito. A gente tem que entender que tem contextos também e que nem todas as pessoas elas vão ter esse mesmo nível de educação para tratar o outro. Então, quando a gente faz sem dar em troca, quando a gente recebe, a gente fica muito mais satisfeito do que quando a gente está com a expectativa lá em cima e a realidade é diferente. E assim, tem muitos temas que também são muito importantes serem formalizados por e-mail. Tem gente que fica chateado quando a gente manda um e-mail para formalizar aquilo que foi escrito, mas é muito importante, porque, por exemplo, quando um assunto ele é conversado, ele é tratado, tem pessoas que esquecem. Vamos partir pelo pressuposto que muita gente é dório, dado Procurando Nemo, e vai esquecer aquilo que foi falado. Não vamos pensar que a pessoa foi maldosa, mas quando a gente formaliza aquilo, a gente deixa certificado que aquilo realmente foi falado, aquele tema foi tratado. E tem muitas pessoas que já viram aquele e-mail ofensivo, já assim, querendo, eu vou jogar para o outro, e não é passando a responsabilidade. A gente trata por telefone, olha, vou te mandar um e-mail formalizando tudo aquilo que foi falado, para que a gente fique alinhado dessa forma. Isso também eu acho que deixa a relação muito mais saudável. Perfeito, é uma forma da gente se resguardar, né? Tanto a gente que ouviu, tanto a pessoa que falou, e aí se futuramente a gente tiver alguma questão de esquecimento, né? A gente pode revisitar o e-mail e alinhar todas as questões, é realmente muito importante. E o que você falou também de não esperar o que o outro faça o mesmo, né? Eu não sou muito a favor daquela filosofia, digamos assim, né? Olho por olho, dente por dente. Se alguém me tratou mal, eu vou tratar a pessoa mal. Se eu tratei mal, se eu tratei bem, a pessoa tem que obrigatoriamente me atender bem. A gente sempre espera que seja tudo de forma cordial, mas nem sempre vai acontecer. E é importante a gente fazer a nossa parte, não focar tanto no que o outro está fazendo. Isa, pode falar. Só complementando e reforçando a questão do que o Renan trouxe, né? A importância da formalização é também para evitar a subjetividade no entendimento, né? Eu entendi de uma forma, então eu vou fazer dessa forma. Quando eu envio um e-mail, seja ou um Teams, né? Ou uma mensagem ali com essa formalização,
abre margem para, olha, não foi dessa forma, então a gente tem um entendimento mais claro ali de todas as partes, evitando de fato ali que o processo, que o fluxo seja realizado de uma forma incorreta, né? Evitando justamente aí essa subjetividade no entendimento e na ação também. Perfeito. Heber? Eu quero falar aqui. Na verdade, eu quero falar porque eu quero praticar, né? Eu tenho muito bloqueio para poder falar com as pessoas. Eu não tenho vergonha de falar, mas eu tenho alguns bloqueios para poder raciocinar assim e falar com as pessoas, né? Então, acho que isso aqui é uma boa prática para mim. Mas se tratando das boas práticas de atendimento, igual o que o Renan falou, é muito importante formalizar, até mesmo para que não caia no esquecimento, porque a gente tem muito disso, né? De cair no esquecimento, e aí fica o dito pelo não dito, aí entra esbarra na questão da Isadora também, na subjetividade. Ah, eu entendi dessa forma, vou fazer dessa forma. E só pegando um exemplo fora da empresa, mas falando, né, de termos empresariais, tem um amigo meu que ele trabalha fazendo manutenção em computador também. Aí eu pedi ele para fazer uma manutenção em um computador de uma pessoa que eu já estava trabalhando lá e tais. Aí ele foi e falou assim: Nossa, não vou te cobrar nada não. Aí eu falei: Beleza. Você só me fala o dia aí para me levar o equipamento para você. Aí eu fui, marquei com ele o dia certo, a hora certa. Aí ele foi e me mandou um e-mail formalizando isso. Aí eu falei, pra que você tá me mandando e-mail? Aí ele, cara, eu formalizo tudo que eu faço. Então, pra não cair no esquecimento, a gente sempre tem que formalizar as coisas. E é isso. Perfeito, Weber. Eu fico muito feliz com a sua iniciativa, né, de se expor pouco a pouco para ir desenvolvendo mais essa parte, né? É isso que a gente busca, e espera nesses encontros também. Então, eu fico muito feliz com a sua participação e que sempre que você se sentir à vontade, abre o microfone, compartilhe experiência. Muito bom quando a gente tem essa troca. Isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Seguindo. Então, né, a gente fala sobre resolução de problemas e atitudes colaborativas, né? A gente parar com aquele pensamento de, isso não é problema meu, não vou me envolver, a pessoa tá me cobrando um negócio aqui que não tem nada a ver comigo. Mas por que não a gente tentar ajudar a pessoa, ter uma atitude realmente de colaboração? Por mais que o problema não seja nosso, em algum momento a gente pode sim estar tarefado e não conseguir ajudar, mas que a gente pelo menos traga uma resposta, que a gente diga, olha, essa situação não é comigo, infelizmente não consigo te ajudar, mas você pode tentar ver com fulano, ele está dentro do setor, imagino que ele possa te dar alguma orientação, que dessa forma a gente não vai trazer a solução do problema, mas a gente vai dar um retorno para a pessoa, um conforto, né, dela entender que ela não está sozinha. Que por mais que você não possa ajudá-la, você está orientando a pessoa que ela pode procurar. Então, é, técnicas para situações difíceis. É importante, novamente, ouvir com calma, validar a frustração do outro, propor prazos que sejam realistas, registrar os ocorridos, né, a formalização por e-mail. Então, muitas das vezes, mesmo que a gente não tenha a resposta, só da gente ouvir a pessoa, isso tudo já vai diminuir a tensão nessas situações de conflito. Saber escalar ou resolver. Então, quando o problema, como eu comentei, ultrapassa a sua alçada, que ultrapasse o seu poder de resolução, né? Que você oriente o cliente da melhor pessoa que ele possa procurar para poder ajudá-lo. Então, evitar totalmente ignorar ou então empurrar o problema para o outro. E a responsabilidade compartilhada, mesmo que não seja da sua área, adotar uma postura colaborativa. A experiência do cliente, como a gente comentou, né, diante de tantas informações, ela começa com a gente. Então, o clima organizacional ele vai impactar diretamente a experiência do cliente. Como a Viviane comentou também, o cliente ele não vai ver áreas separadas, ele vai ver toda a 3GEL como um coletivo.
Então, todo mundo aqui tem o seu papel, tem a sua responsabilidade em relação à experiência do cliente. Então, cada atitude que nós temos, isso tudo vai impactar. Então, que a gente reflita, né? Quais atitudes eu tenho tomado para melhorar essa experiência do cliente? Será que eu estou sendo empático na minha comunicação? Será que eu estou sendo claro nas minhas mensagens, nos meus e-mails? Qual é o papel que eu estou fazendo para essa experiência, né? Será que eu estou de fato agindo com o que eu acredito como um bom profissional, né? Então, tudo isso vai ser a base para o nosso cliente. O time do administrativo, ele também faz parte dessa engrenagem da empresa. Então, a gente precisa, sim, ter essa consciência. Sem administrativo, a gente não vai ter nota fiscal, a gente não vai ter um cronograma, a gente vai ter impacto, né, no envio de relatórios, na nossa folha de pagamento. Então, ser o embaixador da cultura, ele vai muito além de uma parte teórica. São realmente as nossas atitudes que vão mostrar o nosso profissionalismo. Para a gente finalizar, trouxe aqui uma frase da Maya Angelou. As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, cada atitude nossa vai contar, né? Como é que a gente tá fazendo as pessoas se sentirem, né? Será que a gente tá tendo um bom papel? Então, que a gente traga essa reflexão no nosso dia a dia. Muito obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, reforçar que a gente trabalha sempre para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, espero que esse momento tenha sido proveitoso. Desejo uma boa manhã, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana também, né? Pedir para que vocês respondam a nossa avaliação de reação. E se alguém quiser complementar, falar alguma coisa, fica aí esse momento em aberto para vocês. Podemos encerrar, então? Quero agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer a Milena aí pela preparação do material e a excelente ministração. Acho que a gente tem evoluído bastante nos contextos e nos temas apresentados. Então, que a gente continue assim. Obrigada, Viviane. Obrigada a todos pela participação mais uma vez. E é isso. Muito obrigado, viu? Bom final de semana para Obrigada. todos. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Parabéns, Obrigada. Milene. Tchau, tchau. Bom E-mail. dia. Bom dia.